Quero passar então para vocês algumas sugestões de filmes, tá? Para a galera do multimídia, quem já assistiu, né? Quem já fez o curso já assistiu alguns desses vídeos que a gente vai falar aí. Mas eu quero continuar para quem não é do multimídia e para quem tem interesse nessa área para entender o porquê que a gente assiste esses filmes, tá? O primeiro deles é A Origem, né? Inception. Então ele vai é uma teoria muito louca que fala dos sonhos, né? De quando a gente sonha, a gente vai para uma outra dimensão e aí os sonhos vão tendo várias camadas diferentes, né? Enfim, por que é importante esse filme para o multimídia? Porque ele vai tratar de roteiro, vai mostrar várias coisas relacionadas ao roteiro, vai ter questão de efeitos especiais, vai ter um monte de técnicas bacanas também de construção de roteiro, de narrativa, que é importante a gente se dar conta, né? Então são várias camadas de coisas que a gente precisa pensar, tá? Mas nessa aqui ele faz o quê? E nessa aqui ele faz o quê? E nessa aqui ele faz o quê? Então são vários detalhes que são importantes a gente pensar, né? Toque Toque. Então, Toque Toque o que é? É uma clínica onde um médico, um psicólogo, vai tratar algumas pessoas sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é TOC, né? Então aí se reúnem essas pessoas e começam a acontecer coisas interessantes. E aí qual é a reflexão que a gente tem depois? Respeitar as diferenças, né? Conhecer as pessoas, entender, ter empatia pelas pessoas, né? Buscar esse sentimento que é tão importante hoje em dia, né? A gente entender o outro, se colocar no lugar do outro para tentar resolver os problemas, né? E acima de tudo respeitar o jeito do outro, né? Que todos nós somos diferentes. Acho que é bem legal vocês assistirem esse filme, traz uma mensagem bem bacana, é engraçado. Tem a questão de um deles que tem síndrome de Tourette, então ele fala palavrão, então quem não gosta, quem não, sei lá, não curte muito palavrão, não assiste, tá? Então é bem interessante, mas tem que cuidar que ele fala muito palavrão, tá? Um deles fala muito palavrão, que é um sintoma da própria doença, tá, gente? Então tem que cuidar isso aí. Vamos lá. Mas é bem interessante a gente assistir para a questão de roteiro também, de detalhes que a gente não nota na hora que está assistindo e só vai notar depois, tá? Mas fica tranquilo que eles falam no filme também, tá? Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, ou suas histórias extraordinárias, eu acho que é o correto, tá? Peixe Grande, então, é muito mais pela criatividade, né? E também pela mensagem, que ela é mensagem, para entender o contexto da mensagem, né? Porque a mensagem, ela existe de um emissor para um receptor. E isso pode ser totalmente diferente dependendo de como a pessoa recebe. Então, se ele não está receptivo para entender o jeito, a forma que aquela mensagem é dada, então não vai surgir, não vai acontecer a mensagem. E a própria mensagem ela é um elemento da composição da mensagem. Ficou difícil? Calma. O que eu quero dizer? O pai dele, que é teoricamente o peixe grande, contava as histórias. Só que até um determinado momento da vida dele, ele entendia a história de um jeito. Depois ele passou a entender a história de outro jeito. É bem legal, tem bastante efeito especial, é bem bacana a gente compreender também essa questão de humanidade, tá? Eu acho que é interessante. É um filme emocionante em determinados momentos, tá? Mas é legal da gente pensar em criatividade, pensar em imaginação e na própria contação de histórias, né? Que quem faz o multimídia tem que pensar em como que vai construir o roteiro, né? Um conto chinês também traz um pouco dessa questão de roteiro, tá? De inusitados, de coisas que acontecem que a gente precisa tentar entender, né? Como que acontecem as relações humanas, tá? Não vou falar o que acontece fundamental ali, porque senão vai estragar todo o filme, tá? Eu quero tentar não dar spoiler. Então, assim, esse filme é bem bacana a gente assistir, tá? Não tem uma história assim, nossa senhora, que legal, mas é interessante a gente assistir porque tem uma mensagem boa, tem uma mensagem também de respeito às diferenças, né? De tentar entender o outro fora do seu país de origem, por exemplo, né? Pra gente entender o que os imigrantes passam, né? Pra gente entender como é importante a gente, aqueles que são mais coração gelado, amolecer um pouquinho o coração, né? Mas vamos lá. Esse filme é legal, tá? Eu gostei. Eu gostei de todos, né? Mas fazer o quê? A Balada de Buster Scruggs.
Cara, esse filme foi indicado por alunos do ano passado, eu não conhecia. Eu assisti ano passado e eu adorei. Cara, é muito bom esse filme, é filme forte, tá, gente? É um filme que tu tem que prestar bastante atenção. Questão de fotografia, pro pessoal do multimídia especificamente, questão de fotografia, não de fotografia de foto, mas de fotografia da montagem do cenário, da direção de câmera, das tomadas que são feitas, é muito lindo. Todas as 6 histórias, 3, 6, acho que são 5 ou 6 histórias, agora eu não me lembro. São bem importantes assim a gente olhar, prestar atenção. Como são histórias separadas, de repente dá uma pausa entre uma e outra para pensar um pouquinho, tá, aconteceu isso mesmo, tá, aconteceu. Né? Sei lá. Esse filme é lindo, visualmente ele é lindo, de montagem ele é lindo. Esse último aqui, que é dessa senhora, é maravilhoso, é muito legal. Tem muitos detalhes na cena final que tu precisa ficar muito olhando. Então assim, ó, olha que tem bastante detalhes, daí a gente conversa sobre eles depois, né? Bem legal, é um filme forte, como eu falei, tem cenas muito, muito tocantes, né? Muito fortes mesmo, tristes às vezes, né? Dependendo de como tu tá de ânimo. Mas assiste, cara, assiste, é bem legal, tecnicamente falando também. E obrigado a gurizada do ano passado que me forçou para assistir. Insistiram tanto que eu assisti e achei muito legal, não me arrependo. E trago esse ano como dica porque é muito legal. Kung Fusão, ou Kung Fu Hustler. Cara, esse filme acho que é o filme que eu mais adoro. Tipo, é o melhor filme do mundo, né? Então, assim, fala de comunidade, fala de trabalho em equipe, fala de voltar às suas origens, né? Saber quem você é, entender quem é você, né? Buscar essa sua essência, né? E não fugir muito dessa sua essência, querer ser algo que você não é, né? É difícil hoje em dia, mas não é impossível. Então assiste esse filme, ele é engraçado, ele é meio tosco, mas ele é muito legal. Quem nunca assistiu, assiste, que tá valendo muito. E quem já assistiu uma vez, assiste de novo, que esse filme é sensacional. Se perguntarem qual é o filme que tu mais gosta, é esse aí. Eu adoro esse filme, eu vou assistir de novo, mais 200 vezes, se for o caso. É muito legal, é muito engraçado. Eu gosto bastante. Bohemian Rhapsody. Eu não sei se eu falo certo, mas é Bohemian Rhapsody. É um filme muito bacana, que eu já vou dar meio que um spoiler, assim, pra você ficar ligado. Nos primeiros minutos do filme, não aparece rosto de ninguém. Observa isso, olha que coisa legal a montagem do roteiro que ficou. Nos primeiros minutos não aparece rosto de ninguém. Sabe, aparece um lá em cima, mas não aparece o rosto. E olha que legal essa montagem. E aí quando a gente for falar de montagem, o pessoal do multimídia vai entender melhor essa história, né? Como que a edição consegue ocultar isso aí e fica tão legal. E as coisas vão se revelando depois. Fora que a questão da história das músicas e do grupo é bem bacana também, tá? É arrepiante assim o final, o último, que depois tem até vocês olhem na internet, depois que assistirem esse filme, olhem na internet a comparação do ao vivo, né, do que aconteceu realmente e com o que passou no filme, tá? É bem legal vocês olharem a comparação também. Uma coisa legal para o multimídia também, olha as questões de equipamentos, olha como é que era uma transmissão ao vivo na década de 80, olha a dificuldade de equipamento que era muito mais difícil do que hoje, né? Então a tecnologia veio aí para nos ajudar. Relatos Selvagens, como o próprio nome diz, é selvagem, é outro filme forte que tem o Ricardo Darín. Gosto muito do Ricardo Darín, é o mesmo que estava lá no Conto Chinês. E ele traz também essa questão forte de humanidade, né? Até que ponto vale a pena a gente brigar por alguma coisa, né? E aí vocês vão lembrar da história do trânsito. Depois, não tô dando spoiler, né? Mas tô dando um pitaco assim para que vocês vejam o filme com esse olhar. Por exemplo, na história do jardineiro, né? Na história do jardineiro, o que vocês fariam se fosse? Se coloquem no lugar do próprio jardineiro, da mãe e do pai e do próprio rapaz. Como é que vocês agiriam, né? Então assim, ó, é forte, tá? Então se tu tem uma sensibilidade muito grande, um pouco maior assim, ó, não assiste, entendeu? Mas é forte, é legal pra ver. Também são 6 histórias, tá?
são histórias separadas que é bom também dar uma assistida e refletir. Assiste um, para, toma uma aguinha, assiste outro, para, toma um café, assiste outro, come uma pipoca e vai indo, tá? Porque é importante também ver a questão de como se desenrolam as histórias, como que as histórias acontecem, e eu acho que é bacana vocês assistirem, tá, gente? Né? Vai num dia que tu tá bem, assiste num dia que tu tá bem, que eu acho que fica legal. O Abutre. O Abutre é bem voltado para nós, pro multimídia, por quê? Porque ele traz, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil até acho que nem tanto, lá nos Estados Unidos é bem comum das pessoas, principalmente mais antigamente, agora eu não sei como é que tá essa situação, tá? Filmarem as coisas e venderem para as emissoras. E é isso que esse rapaz começa a fazer. Ele começa a filmar as coisas, os acidentes, algum crime, e aí começa a vender para as emissoras de jornalismo. E isso vai trazer muito do bastidor do jornalismo, da notícia, da televisão. Então, quando aparecerem cenas de estúdio, vocês olhem os equipamentos, vocês olhem as coisas que estão acontecendo, olha para a TV. Vai ter um momento que o cara vai falar com o outro, só que o outro não vai estar ouvindo. Aí depois eu explico para vocês por que ele não está ouvindo. Tem que ter o microfone, né? Já expliquei agora. Segue. Então, bem isso. É um filme forte também, que faz a gente pensar até que ponto a gente pode fazer as coisas, modificar o cenário das coisas, né, para conseguir um resultado melhor, né? Onde é que está a ética? Onde é que está a questão legal da coisa, né? Até que ponto a sua consciência vai te ajudar para isso, né? Enfim, é bem interessante também, tá? É outro filme forte, vamos lá. A Invenção de Hugo Cabret. Hugo é o menininho ali que você já deve ter visto, deu na sessão da tarde, enfim. Tem vários pontos que acontecem ali que são bem importantes, que são pontos da história real também, tá? Mas o que é mais importante para nós do multimídia é a história desse senhor. E eu não vou dizer o que ele é, quem ele é, mas prestem atenção nessa história desse senhor ali, que ele é o tio Jorge. E aí vocês vão entender depois, quando vocês assistirem, vocês me dizem, senhor, fala por que o tio Jorge é importante. E aí eu vou explicar. Se vocês não entenderam no filme, eu vou explicar por que ele é tão importante para nós. Tá? Coraline e o Mundo Secreto. Esse é um filme bacaninha de assistir, acho que todo mundo já deve ter assistido. Mas por que eu trago? Pela técnica de stop motion. Stop motion é aquelas fotos, né, que tu vai fazendo movimento. E aí tu imagina que cada frame é uma foto. E aí, cara, como é que eles fizeram tudo isso? É um trabalho danado. É um trabalho, assim, ó, monumental. Monumental esse trabalho, tá? Dá uma olhada nesse filme, é bem legal. Não tanto pela história, mas também pela historinha bacana. Mas mais por... Quando tu olhar, tu pensa, cara, cada movimento é uma foto diferente. Que louco, né? E, mas por que não fizeram de outra forma? Porque eles fizeram com bonecos, né? Enfim, é muito legal, cara. Eu sou apaixonado por stop motion. Desventuras em Série. Também é um filme que vocês já devem ter visto, tá? Agora tem a série das Desventuras, né? Mas por que eu trago? Para que a gente pense assim, tipo, pá, tá dando tudo errado na nossa vida, nada vai dar certo. Não, calma, um dia vai dar certo, né? Tenha paciência, tenha perseverança. Ai, senhor, que bonitinho, mas a vida não é assim. Mas tem que tentar pensar assim, né? Tem um seriado que tem uma frase que dizia assim, ó. Viver é sobreviver às escolhas injustas. Eu adoro essa frase, eu acho lindo. Porque realmente, às vezes tem umas escolhas que são feitas por nós, ou que nós fazemos as escolhas forçadamente, ou inconscientemente, que são injustas, que não são certas, que não são legais. Por exemplo, eu queria muito estar em sala de aula. Isso é uma escolha injusta. Não tive como escolher. Foi imposta, né? Enfim, assiste que é bem legal de passar o tempo. São histórias assim extraordinárias e tal, mas são bem legais, tá? Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é forte também, tá, gente? Efeito Borboleta é forte. Ele trata de assuntos importantíssimos e de coisas do tipo assim, ó. Você não pode mudar o passado.
Faça alguma coisa para que seu futuro seja diferente, né? Então, se tu vai mudar o passado, o pessoal que está assistindo Dark agora deve estar pensando, ai, pode sim. Não. Então, efeito borboleta, se tu mudar o teu passado, tu vai mudar o teu futuro. Então, tipo, né? Tem que tentar mudar o futuro agora. Fazer alguma coisa diferente para que o futuro seja melhor. Enfim, esse filme é forte também. Esse filme, por questão de roteiro, é muito interessante para nós. Quando a gente assiste em sala de aula, eu monto no quadro o roteiro e aí a gente vê que uma história se interliga na outra de certa forma e assim faz um emaranhado bem bacana, tá? Vai fazendo aí, de repente, anota num caderno aí, faz um desenho desses roteiros aí, que aí você vai entender como é que pode construir um roteiro diferentex. Muito diferente, tá? Importante, esse filme tem uns 3 ou 4 finais diferentes. Então, dependendo de onde você for assistir, o final pode ser diferente daquele que o teu colega assistiu. É verdade. Dá uma procurada aí que tem... E aí depois vai no Google lá, finais diferentes, finais alternativos por efeito borboleta. Tem uns 4 finais diferentes. Divertidamente. Esse filme é muito legal. Esse filme é muito legal, cara. Eu adoro esse filme. É muito bom. Ele fala da gente. Ele fala dos nossos sentimentos. De que é importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. É difícil. É muito difícil. Mas é importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. Lidar com as nossas emoções. Saber expressar. Saber tentar entender aquilo que a gente está passando. E que sim, a tristeza também é importante. Mas tu não pode ficar só com a tristeza, né? São várias questões assim. É bem legal da gente assistir, tá? Recomendo muito, recomendo muito. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado por ter assistido. E assiste esses vídeos, esses filmes. São bem legais, tá? E se tu tem alguma sugestão de filme importante pro multimídia, manda aí pra mim. Manda aí que a gente pode avaliar, de colocar, de assistir. Eu quero muito a sugestão de vocês, tá? Um beijo!